Capítulo 7. Quarta lição. Como se tornar super. O poder da alavancagem para criar riqueza. Não basta estar ocupado. As formigas também estão. A pergunta é: com o que você se ocupa? Henri David Thoreau. Quando estava com 30 e poucos anos, um dia descobri uma erupção cutânea estranha no peito. Ao me olhar no espelho, parecia que alguém tinha esfregado urtiga em mim enquanto dormia. Havia uma faixa vermelha horrorosa de bolhas de pus espalhadas em um lado do meu peito. Ao contrário da urtiga, contudo, essa erupção doía. Era incrivelmente dolorosa. Eu não fazia ideia do que era, mas doía tanto que estava difícil me concentrar no trabalho. Então fui ao médico. O doutor deu uma olhada, reclinou-se na cadeira e disse: herpes zoster. Herpes zoster? Sim. Herpes zoster. Ele explicou que se tratava de uma reincidência do mesmo vírus que causou a catapora que tive quando criança, como tantas outras pessoas. O estranho é que isso só costuma aparecer em pessoas de 50 ou 60 anos. Em geral, você precisaria ser mais velho, estar doente ou muito estressado. Sinceramente, não sei por que você tem isso, comentou ele. Mas eu sabia muito bem. Na época eu estava em Dallas, administrando os imóveis que tinha comprado. Além disso, já tinha aberto 4 franquias e estava a todo vapor, fazendo a minha especialidade, trabalhar com afinco. Nesse período, eu pensava que trabalhar muito era o segredo para a riqueza, os negócios, o sucesso e tudo mais. Minha estratégia era continuar acrescentando horas ao meu dia de trabalho para cumprir as tarefas. E havia muito para resolver. Eu fazia tudo, de comprar móveis para o escritório e montar cubículos até administrar dinheiro, recrutar funcionários e consertar computadores. Se havia um trabalho, eu colocava as mãos nele. Porém, eu estava me destruindo nesse processo, e o doloroso caso de herpes zoster serviu de alerta. Afinal, eu estava sofrendo de uma doença que afetava pessoas muito mais velhas ou pacientes de câncer ou HIV. Definitivamente, algo precisava mudar. O ABC da riqueza. Mais ou menos na mesma época em que estava sendo afetado pelo herpes zoster, assisti uma palestra e encontrei um homem cujo patrimônio líquido somava quase $1 bilhão. Durante nossa conversa fiz algumas contas rápidas de cabeça. Eu sabia o quanto estava trabalhando para gerar uma pequena fração da riqueza dele e tentei imaginar o trabalho necessário para gerar $1 bilhão. Como eu poderia conseguir tudo aquilo? E como ele não tinha herpes zoster? Perguntei ao bilionário: como é possível fazer tudo? Minha empresa é microscópica comparada à sua, e estou ficando mais sobrecarregado a cada dia que passa. Ele respondeu: o segredo do meu sucesso é simples. Toda manhã escrevo as 7 principais tarefas que preciso fazer naquele dia. 7 principais tarefas. Tudo bem, pensei. Ele continuou: depois eu faço as 3 primeiras. Só isso? Só isso. Esse é o segredo de todo o meu sucesso. Eu vi se afastar, feliz da vida, enquanto eu coçava as cicatrizes do meu herpes zoster. Voltei ao escritório transformado. Antes eu atacava a lista de tarefas na ordem em que a escrevia, mas passei a atribuir prioridades a tudo, com níveis A, B ou C. O nível A tinha prioridade máxima, e o C, mínima. E depois, eu só fazia os As. Mesmo se fossem as tarefas mais difíceis ou eu não quisesse enfrentá-las, eu fazia as tarefas A, pois sabia que eram as mais importantes da minha empresa. Se o bilionário fazia isso, então era o que eu ia fazer. E fim de papo. Foi uma revelação. 2 consequências aconteceram quase de imediato. A primeira, e mais surpreendente, foi que comecei a me divertir muito mais. Antes eu acordava para um dia de tarefas infinitas, e maior parte delas parecia atrapalhar o que eu realmente queria fazer. Agora, eu ficava ansioso para o dia, pois tinha certeza de que meu tempo seria gasto do jeito mais valioso possível. A segunda foi que comecei a obter resultados muito melhores. Tudo começou a acontecer. Ao concentrar meu tempo no que era mais importante, fui capaz de realizar muito mais. Se eu passasse o dia consertando computadores e montando cubículos, minha empresa não crescia. Na verdade, ela diminuía. Mas, quando passei as mesmas horas concentrado nos itens marcados com A, como desenvolvimento da empresa e recrutamento de funcionários,
tudo mudou dramaticamente para melhor. Além da priorização, seria fácil rotular os ensinamentos dados pelo bilionário como priorização ou gerenciamento do tempo, e tecnicamente esses rótulos são verdadeiros. Colocar tudo em ordem decrescente de importância é o mais básico dos princípios de gerenciamento de tempo e produtividade. É difícil achar um livro ou workshop sobre o assunto que não inclua alguma variação desse método. Contudo, definir suas prioridades não descreve o que realmente aconteceu e muito menos porque a priorização funciona. Como uma simples mudança na sequência de minhas tarefas conseguiu mudar tanto meus resultados. O bilionário me revelou algo que todo construtor de riqueza iniciante precisa aprender. Alguns aprendem cedo e com facilidade, enquanto outros ficam doentes, como eu. Seja lá quando ou como você aprenda, a lição é a mesma. Para enriquecer é preciso aprender a conseguir mais com os recursos que você tem. Para assimilar essa lição, precisamos voltar mais de 2000 anos no tempo, para a época do matemático e inventor grego Arquimedes. Segundo ele, com uma alavanca suficientemente longa e um ponto de apoio, seria possível mover a Terra. Arquimedes estava falando de alavancas físicas. Mas o princípio de alavancagem se aplica de modo muito mais amplo, e explica por que tive um impacto muito maior na empresa com o mesmo número de horas ou menos após priorizar o tempo. Eu não estava apenas usando o tempo, eu estava alavancando. Alavancagem significa fazer mais com as mesmas informações ou menos. Ao usar uma alavanca longa para mover algo pesado, você poderá levantar muito mais com a mesma força. Quando usei meu tempo de modo mais determinado, passei a fazer mais. Eu passei a aplicar meu tempo nos níveis mais altos da empresa, significando que o tempo estava produzindo mais. A mesma entrada de tempo com maior saída de resultados. E, no caso da minha empresa, maior saída significava mais vendas e aumento de riqueza. A matemática dos bilionários. Todos nós temos recursos que utilizamos todos os dias. Cada ser humano tem tempo, dinheiro, disposição e bens físicos. Recursos que podem ser usados para criar valor e construir riqueza. Quando você usa o tempo para trabalhar, por exemplo, está usando esse recurso para ganhar renda. Quando deposita seu dinheiro em uma conta de poupança, está usando esse recurso para ganhar uma quantidade muito pequena de juros. Os milionários também possuem recursos. Eles têm tempo, dinheiro, disposição e bens como todo mundo, mas veem tudo isso de outra forma. Quem não é rico pensa: se eu continuar colocando dinheiro na poupança, talvez aumente minha riqueza. Se eu acrescentar mais horas ao meu dia, talvez possa fazer mais. Se eu gastar mais tempo trabalhando, talvez possa ganhar mais. Tudo isso é verdade, mas só até certo ponto. Embora a maioria das pessoas veja o mundo como uma soma, acrescente mais, receba uma quantidade proporcional. Os ricos veem o mundo de outra forma. Eles sabem que acrescentar mais tempo ao dia ou mais dinheiro no banco é só isso: somar. Os milionários não gostam de somar. Eles preferem multiplicar. Eles gostam de alavancar e desejam que seus investimentos de tempo, energia, dinheiro e outros bens aumentem exponencialmente, não em linha reta. Aquele encontro com o bilionário me apresentou a primeira forma de alavancagem: multiplicar meu tempo. Enquanto eu adicionava mais tarefas à minha carga de trabalho até não aguentar mais o tranco, ele estava estrategicamente fazendo as tarefas certas para que o tempo dele tivesse o maior valor possível. Eu tentava fazer mais todo dia, enquanto ele fazia apenas as 3 tarefas mais importantes. Ao longo dos anos, ele multiplicou seus esforços, enquanto eu amontoei os meus. A matemática não estava trabalhando a meu favor. Quando segui o conselho dele, percebi que podia capitalizar meus esforços mudando o jeito de passar o tempo. Subitamente, meu tempo ficou mais valioso, pois aumentei o impacto dele ao multiplicar em vez de somar. A jornada do Herpes Zoster rumo à alavancagem não foi fácil, mas foi poderosa. Como uma pessoa me disse ao ver minha transformação pós-doença: é como se você tivesse deixado de ser Clark Kent e virado super-homem. A riqueza é um esporte coletivo. Você provavelmente já descobriu o problema nesse elegante plano de priorização.
Fazer apenas as tarefas A tem efeitos colaterais. Não demorou muito para os pequenos Bs e Cs começarem a se acumular. Minha casa ficou um desastre, pois eu tinha desistido de tarefa C, como o trabalho doméstico. A empresa crescia, mas as finanças pessoais estavam caóticas porque deixei de pagar minhas contas. Não por falta de dinheiro, mas porque pagar contas não era uma tarefa. Definitivamente não foi o melhor uso do meu tempo. Tudo parecia ótimo até minha luz ser cortada, a fatura atrasada do cartão de crédito chegar, o escritório virar uma bagunça e os computadores quebrarem porque eu não os consertava mais, diminuindo o ritmo do trabalho no escritório. Nesse momento percebi que precisava alavancar mais do que o meu tempo. Eu tinha chegado ao limite do quanto podia alavancar sozinho. Eu precisava de ajuda. Primeiro contratei um contador, depois um secretário. Comecei a me cercar de pessoas para cuidar das tarefas que não faziam o melhor uso do meu tempo. Reuni uma equipe e aprendi outra forma de alavancagem: o valor de multiplicar por meio de outras pessoas além de mim. Se você prestar atenção nos bilionários pelos próprios méritos, não vai encontrar muitos que construíram riquezas sem ajuda. Isso é extremamente raro. A tecnologia nos deu ferramentas incríveis para alavancagem que não existiam há algumas décadas, mas, na maioria das vezes, a criação significativa de riqueza é um esporte coletivo. Os multimilionários têm consciência de que é extremamente difícil gerar milhões de dólares sozinhos. Eles sabem que precisam formar uma equipe. Não se engane nem saia correndo para colocar mais gente na folha de pagamento. Isso pode ser bom para você, mas nem todos seguem o mesmo caminho para a riqueza. A sua equipe pode ter várias formas. É possível contratar empreiteiros e consultores para realizar tarefas específicas. Um pequeno empresário pode contratar vendedores ou fornecedores de determinados produtos ou materiais mediante comissão. Também é possível ter um secretário virtual para agendar viagens e compromissos. Um investidor em imóveis pode ter uma rede de prestadores de serviço confiáveis para fazer reformas em uma propriedade que será alugada. Não é preciso formar um exército de empregados para aumentar a alavancagem, mas é preciso construir uma equipe se você quiser aumentar a riqueza. Porque a alavancagem é importante. A pessoa comum pensa que o trabalho é o caminho mais importante para a riqueza. Ela está parcialmente certa. O trabalho é crucial. Nenhum milionário pensa que você deve apenas ficar sentado esperando a riqueza. Se você escolheu a riqueza, também optou por dedicar tempo e energia, o que chamamos de trabalho, para transformar essa escolha em realidade. Mas esta é a diferença crucial. O trabalho é menos importante que a alavancagem. Como poderia ser de outra forma? Afinal, a maioria das pessoas passa décadas trabalhando. Em geral, os adultos passam a maior parte da vida em alguma variação de 40 horas semanais, mas apenas uma fração deles fica milionária. Se o trabalho fosse a estratégia mais importante para a riqueza, todos nós seríamos ricos. Mas não somos. Longe disso. A imensa maioria está sem dinheiro ou, na melhor das hipóteses, tem uma vida financeira razoável. Deve haver outro fator. Esse fator é a alavancagem. Como você usa seu tempo, dinheiro, energia e talentos é o que determina a riqueza. Vale a pena repetir. Como você usa seu tempo, dinheiro, energia e talentos é o que determina a riqueza. Não é o trabalho. Todo mundo trabalha. A diferença está na alavancagem. A forma como você usa o tempo, o dinheiro, a disposição e os talentos multiplica os seus esforços. Por exemplo, um corretor de imóveis trabalha vendendo casas ao longo da carreira. Cada venda soma algo à sua riqueza. Ele pode construir uma vida assim e jogar dinheiro para o lado a fim de ter uma aposentadoria modesta. Quanto mais clientes ele atrai, mais dinheiro ganha e, ao longo do tempo, poderá vender mais imóveis e trabalhar mais horas para ganhar mais. Em algum ponto, contudo, ele chegará ao máximo que pode conquistar. Compare com uma pessoa que compra imóveis para alugar. Cada propriedade representa um fluxo de renda mensal que exige pouco esforço contínuo. Quem constrói renda com imóveis multiplica tempo e dinheiro, sem limite de ganhos. O mesmo setor de mercado tem perspectivas de riquezas bem diferentes, e o segredo está na alavancagem. Da mesma forma,
Quem trabalha para uma empresa tem poucas oportunidades para fazer alavancagem, enquanto quem abre uma empresa não tem limite para isso. Aprendizado. A maior alavanca de todas. Com frequência me pergunto se aquele caso de herpes zoster salvou minha vida. Se eu tivesse continuado a trabalhar mais por mais tempo, provavelmente teria morrido cedo ou destruído minha saúde e meus relacionamentos ao longo do caminho. Quanto mais aprendo sobre alavancagem, mais eu passo a ver tudo por esse prisma, como se tivesse uma visão de raios-x que me permitisse ultrapassar o mundo superficial da soma e enxergar o mundo mais profundo da alavancagem e da multiplicação. Comecei a perceber a existência de uma progressão natural no jeito como a maioria das pessoas aprende a alavancagem e começa a aproveitá-la. Nos negócios, você geralmente começa fazendo todo o trabalho sozinho. À medida que as tarefas aumentam, acaba percebendo que precisa alavancar seu tempo se quiser fazer tudo. Gastar o tempo em tarefas que não geram resultados importantes, como redigir documentos, faz você empacar na soma em vez da multiplicação. Pior ainda, você pode acabar preso na subtração. Quando as tarefas e responsabilidades aumentam, você nota que precisa de ajuda. Contudo, não é possível abandonar as tarefas B e C como eu fiz e esperar que o trem se mantenha nos trilhos. Esse é o momento de adicionar outras pessoas. Você alavanca o tempo delas para fazer mais. E o ideal é que sua equipe consiga fazer tudo melhor que você. À medida que a riqueza começa a crescer, você percebe que o dinheiro também é um recurso a ser alavancado, do mesmo jeito que o tempo e as pessoas. Para ser multiplicado, o dinheiro também precisa trabalhar. Ele precisa estar em movimento. Os ricos aprenderam isso e sabem que o dinheiro na poupança, no cofrinho ou embaixo do colchão não faz nada. Eles sabem que, para multiplicar a riqueza, precisam colocar tempo, pessoas e o dinheiro para trabalhar. Há um tipo de alavancagem que transcende todas as formas de multiplicação. É o que chamo de alavanca mestra. E você pode ter acesso a ela agora. Não é preciso ter funcionários para trabalhar ou dinheiro para investir. Basta algo que todos nós temos: capacidade de aprender. O aprendizado é o multiplicador mestre. Tudo que você aprende e aplica repetidamente. É como ter $1 e poder gastá-lo várias vezes. O aprendizado é a galinha dos ovos de ouro da vida. Se você cuidar bem, vai continuar a pagar dividendos. No fim das contas, esse é o verdadeiro valor das manhãs. O período de silêncio e calma em que o mundo dorme e você está no controle é ideal para aprender. É quando você alimenta a galinha dos ovos de ouro e puxa a maior alavanca de todas. É nesse momento que você encontra o seu superpoder. Milionários da manhã. Faço exercícios físicos por 1 hora em dias alternados e corro todo dia até o escritório. Lá, eu reviso a lista de tarefas que escrevi na noite anterior. Em seguida, defino minhas prioridades e as faço imediatamente. O dia corre de você, então isso garante que as tarefas mais importantes sejam feitas. Bárbara Corcoran, fundadora do Corcoran Group e investidora no Shark Tank.